O nosso estudo de hoje está no livro do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam. Então, a própria titulação do livro já nos dá uma ideia, né, de que o autor pretendeu trazer para nós pensamentos positivos, pensamentos que nos fazem crescer, que nos dão sentido para a nossa vida. E a lição que eu escolhi, ele intitulou de Uma Bênção para Você. Uma bênção para você. Que é fruto do comentário de um pequeno trecho de uma mensagem do Espírito Irmã Sheila, que está no livro Visão Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Espírito Irmã Sheila diz o seguinte: seja onde for, abençoa para que a bênção dos outros te acompanhe. Todas as criaturas e todas as coisas te respondem segundo o toque de tuas palavras ou de tuas mãos. Então a mensagem ela começa já, né, nos colocando que seja onde for, ou seja, onde nós estivermos. É importante, né, registrar esse aspecto, não apenas no templo religioso que a gente deve manifestar essa bênção, não apenas em ocasiões especiais, como a gente costumeiramente nos saudamos os nossos companheiros, nossos parentes, nossos entes familiares, pedindo que Deus te abençoe, né, vá com Deus. Ou seja, são formas, né, que na verdade nós estamos emanando essa energia da bênção. Mas sim, aonde quer que estejamos, essa energia de bênção possa estar presente nas nossas. Nós vamos ver, né, que essas bênçãos, elas se externalizam de 3 formas, né? Então que nós possamos aonde quer que estejamos, né, abençoar, porque a nossa bênção, assim numa espécie de um efeito bumerangue, um efeito ação e reação, ela retorna para nós. Assim como nós, quando emitimos uma energia negativa, ela retorna, a bênção, muito mais ainda, ela retorna e nos trazem os benefícios da. Todas as criaturas e todas as coisas te respondem. Veja, não apenas as criaturas, mas as coisas também. Os animais, né? Veja quando a gente assiste aqueles vídeos, né? Aqueles vídeos de gatos, de cachorros, principalmente, né? Aquela amorosidade tão presente nesses entes, né? Nossos irmãos menores. E esses dias eu estava assistindo um vídeo também que eu recebi, né? Agora a gente recebe muitos vídeos, de um tratador de uma onça. Então, quando o tratador chegava, aquela onça vinha correndo e o abraçava, e aquele abraço de gratidão ali tão presente, né? Então todas as coisas, né, respondem. Até o Chico tinha um costume de conversar com as plantas. Ele estava ali jogando água, aguando e conversando com as plantas, né, como uma forma, né, essa forma de derramar bênçãos, né, através de tuas palavras e tuas mãos. Então veja que nós podemos, através das nossas palavras, né, manifestar, e é mais comum, mas também as nossas mãos. As mãos que socorrem, as mãos que acariciam afetuosamente
é uma forma de derramar a bênção. Veja quando uma mãe está amamentando o filho, né? Está ali passando a mão na cabeça, na cabecinha, ou mesmo quando está doentinho, né? Começa a alisar a cabeça. Ou seja, a mãe, às vezes, imperceptivelmente está derramando bênção, está dando um passe naquele filhinho, né? Aí o De Luca, ele diz assim: a melhor forma de recebermos bênçãos em nossa vida é tornando bênção para os outros. A vida se pauta pela lei de reciprocidade. O que damos, recebemos. Então veja, o que damos, né, o que plantamos nos ensinamentos de Paulo, que diz que nós semeamos o tempo todo, né, nós estamos semeando. O que nós estamos semeando, nós estamos colhendo, né, o que estamos recebendo de volta. Se não estamos gostando do que temos recebido, é importante verificar o que temos de bom ofertado para a vida. E o egoísmo é a maior maldade que cometemos conosco mesmo. Veja só, o egoísta, quando ele age pensando apenas nele, exclusivamente no seu bem-estar, não importando se está prejudicando o outro, na verdade, esse prejudicar que eu estou falando, o maior prejudicado é exatamente ele. O maior prejudicado no gesto, na atitude do egoísta é ele mesmo. Quando nós pensamos muitas vezes que o prejudicado que é aquele que recebeu, né, que foi vítima do egoísta. Abençoar é levar o bem para a vida do próximo. E fazemos isso através de palavras, pensamentos e atitudes. Então veja só, nós abençoamos de 3 formas. Por palavras, já falamos, é mais comum. Por pensamentos. Veja só, o pensamento, muitas vezes que não é nem manifestado, ele é fonte de bênção. No momento em que eu, não podendo fazer nada numa determinada situação, eu manifesto pelo meu pensamento uma oração, uma prece, uma vibração positiva para que os benfeitores, os amigos espirituais, esses emissários de Jesus possam socorrer, possam atender aquela determinada pessoa. Então eu estou abençoando pelo pensamento, sem manifestar palavras ou uma outra atitude. E também por atitudes, claro, por atitudes quando nós, efetivamente, nós agimos, né? Quando nós fazemos algo de útil e importante para o próximo, né? Não serão nossos gritos a fazer a diferença, e sim a força contida em nossas mais delicadas e íntegras ações. Leonardo Boff é um padre da Igreja Católica, Leonardo Boff, né? Que ele diz então que não serão os nossos gritos que vai fazer a diferença na vida do outro, mas os gestos delicados que vão fazer essas diferenças. E aí surge uma pergunta: você se interessa pelo outro? Eu digo você no sentido de todos nós aqui. Nós nos interessamos verdadeiramente pelo outro? Veja que nós estamos agora, né, numa situação de comunicação instantânea,
e rápida. Ninguém mais tem paciência para ler textos compridos. Então as nossas comunicações agora são instantâneas, rápidas. São relações que hoje os escritores colocam como relações líquidas, que se desfazem rapidamente. Mas será que nós nos preocupamos com o próximo? Um telefonema, uma mensagem, saber como está. Agora mesmo nós perguntamos do nosso irmão Wilson, né? Como será que ele está lá em Brasília, né? Chegou em Brasília? E os outros irmãos nossos? Tantos irmãos que quando nós estamos presencial, né, integralmente, né, lembro de tantos irmãos que enchia essa casa, e muitos desses irmãos nunca mais encontrei. Ou seja, às vezes não tem nem notícia, Mas às vezes vai passando, né? Vai passando e a gente não procura saber como está. Por exemplo, Dona Lídia. Como está Dona Lídia? Como está nossa irmã Lídia? Não tenho notícia. Não sei se ela está bem. Então a gente, às vezes, até tem interesse em saber, mas, né, por mecanismos normais não consegue. O psiquiatra Alfred Adler disse o seguinte, sobre o interesse pelo outro. O interesse pelo outro é o indivíduo que não está interessado no semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida. Então, o indivíduo que não está interessado no semelhante é quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. Ou seja, quem não se interessa pelo outro, pela sorte do outro, pelo que está acontecendo com o outro, é aquele cidadão, aquela criatura que tem mais dificuldade na vida e causa mais problemas, mais males para os outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Os fracassos humanos está naqueles que não se interessam pelos outros. E quando nós falamos de interesse pelo outro, nós vemos no exemplo no Evangelho, que é do bom samaritano. Vejam que o caído estava na beira do caminho, ao quebrado, machucado, ferido. Passou primeiro no sacerdote, olhou, desviou, seguiu adiante. Depois, em seguida, vem o levita, que também era do sinédrio, olhou, seguiu adiante. Eles devem ter pensado, eu tenho mais coisas mais importantes a fazer. Outros vão cuidar. Ou isso não me cabe a mim, como pertencente a uma determinada posição social, fazer. Pode ter pensado isso. E em seguida, diz o Evangelho, vem o samaritano e, olhando, tomado de compaixão, na perda da montaria,
cuida e, interessando-se pela sorte do caído, se coloca à disposição para continuar, se for o caso, a cuidar, a reembolsar as despesas para que ele tivesse um tratamento adequado. Então, esse interesse, justamente, ele se manifesta nesses gestos, nessas atitudes, que muitas vezes nós ainda não conseguimos despertar. O samaritano despertou porque na sua intimidade já tinha amor suficiente para se condoer, para ter compaixão do outro, do caído. O José Carlos de Luca, ele diz assim: o bem é contagioso. O bem é contagioso. Por exemplo, quando a gente fala de gentileza, gera gentileza, é porque a gentileza também é contagiosa. Ela consegue impregnar essa vontade de devolver. O bem é contagioso. E o primeiro a se contagiar é aquele que a pratica. Que o pratica, o bem, né? A vida é o amor de Deus pulsando a todo instante. Quando o bem se exterioriza por nossos gestos, o amor nos abençoa, seja aliviando as nossas dores, seja suprindo as nossas carências. Ao menor gesto de bondade espontânea, nossa alma se conecta com a bondade divina e, naturalmente, passamos a sentir um bem-estar considerável. Quando a alma transpira na caridade, a química do corpo se altera sensivelmente para melhor e as engrenagens psíquicas viciadas são renovadas por outras mais saudáveis. Fazer o bem é contagioso. E quando a gente faz o bem, nós sentimos um bem-estar íntimo. Quando a gente começa um trabalho voluntário, no começo, geralmente, a gente faz por disciplina, a gente faz na força. Mas, se nós insistirmos, se nós continuarmos, aquele trabalho passa a incorporar naturalmente no nosso dia a dia, na nossa vivência, e vai se tornando algo natural. Assim também são as virtudes que nós vamos adquirindo devagar. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a praticar a bondade, à medida que o tempo vai passando e nós vamos insistindo, essa bondade vai se tornando algo natural na nossa existência. E ela vai gerando outros efeitos, porque uma virtude puxa a outra. E aí nós começamos então a tornar-se pessoas mais humildes, pessoas mais caridosas, pessoas mais amáveis, e mais serenas, equilibradas. Não seria justo pensar que o bem que praticamos pode ser a porta que se abre ao bem que necessitamos? Ele pergunta. Ou seja, alguns chamam de chave, né? Que o bem que eu faço pode ser a chave que eu preciso, né? Mas pode ser também o degrau de ascensão, que diz o Espírito Bezerra de Menezes. E o Espírito Emmanuel diz assim: auxilia os outros, tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã a chave
de que necessitas para a solução dos numerosos problemas. Então veja que o bem que eu faço pode se constituir como uma chave no momento que eu preciso abrir alguma porta, né? No momento que eu preciso de algum amparo, de alguma inspiração, os benfeitores vão perguntar: o que é que eu tenho para oferecer? Qual é o mérito que eu tenho para aquele pedido? Para a resposta àquele pedido? Vamos aproveitar, ele encerra dizendo, vamos aproveitar as nossas horas a partir de agora, para tocar as pessoas com boas palavras, pensamentos e atitudes, fazendo o que nos for possível, para lhes abençoar a existência. Se você estiver esperando urgentemente uma bênção, comece agora mesmo, sendo uma bênção na vida de alguém que está no seu caminho. Essa pessoa pode ser o canal de auxílio que Deus enviou até você. E eu deixo como uma reflexão final uma passagem muito conhecida de Madre Teresa de Calcutá, que ela nos traz justamente nesse momento agora, nas festas natalinas, né, em que nós nos transformamos, ficamos mais acessíveis e abertos a esse espírito natalino, mas que possamos, né, continuar, como diz a música do Roupa Nova, eu nunca esqueço essa música, né, fazer todo dia o dia de Natal, porque já que no dia de Natal é aquele dia que nós abraçamos, nós recebemos, nós mandamos mensagem, e aí na canção, né, é perguntado por que não fazer todo dia o dia de Natal, né? Ou seja, por que não fazer todos os dias, agir todos os dias dessa forma? De bondade, de amorosidade, de ser receptivo, né, ao outro. Mas Madre Teresa diz assim, ó, seja compreensivo e generoso. Não deixe ninguém se aproximar de você sem que se sinta melhor e mais feliz quando for embora. Seja a expressão viva da bondade de Deus, com bondade em seu rosto, com bondade nos seus olhos, em seu sorriso e bondade na sua calorosa saudação. Então, que uma pessoa que se aproxime da gente, ela saia melhor do que quando chegou. E não, às vezes, sentindo, né, pior do que estava. Ela vai se sentir melhor a partir do momento em que nós já vamos recebê-la, com um sorriso os próprios brilhos nos olhos, o sorriso no rosto e principalmente a saudação calorosa, que quer dizer, eu te recebo bem, eu te quero bem, eu estou te esperando, né? É assim, que possam então todos, agora, daqui a 2, 3 dias, né, o Feliz Natal, que Jesus efetivamente possa vir através dos emissários, através de suas bênçãos, alcançando a todas as famílias neste momento de grande dificuldade que ainda passamos. Mestre amado,
neste momento que o isolamento ainda persiste, que as famílias estão distantes, na maioria das vezes, que as relações estão rompidas, que estamos distantes fisicamente e muitas vezes também distantes amorosamente. Que eu possa, Senhor, ser bênção onde quer que eu esteja, e que cada um que é aqui presente possa manifestar o amor, a fraternidade, através de palavras, de pensamentos e de atitudes, neste Natal e sempre. Que assim seja.